Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre filmes. Faz um ano mais ou menos que eu fiz um vídeo aqui no canal falando dos meus 15 filmes preferidos e eu gostei bastante daquele vídeo. Não só no momento em que eu fui fazendo, mas também porque vocês comentaram bastante e me indicaram vários filmes que eu não conhecia e que eu acabei conhecendo, enfim. Outros vocês indicaram que eu já conhecia, reassisti e que acabaram entrando aqui nesta lista também. Então, justamente por conta disso, eu resolvi refazer esse vídeo para que vocês possam comentar um pouco mais e me indicar mais filmes, porque pode até não parecer, mas eu gosto muito de assistir filmes de vez em quando, ainda que os tipos de filme que eu goste são filmes assim meio enfim, eles não têm muita defesa dependendo do contexto em que se observa, dependendo do ponto de vista de que se observa eles, como vocês vão ver nesta lista aqui, sobretudo. Isso já tinha ficado claro na primeira, porque tinha um filme ou outro ali que são mais, enfim, polêmicos, esse tipo de coisa, mas aqui tem bastante filme que as pessoas assistem e ficam, oi, mas enfim. Naquele vídeo que eu fiz, eu comentei pra vocês que eu tenho basicamente três tipos de filme que eu gosto muito. Eu gosto muito de filmes de faroeste, eu gosto muito de filmes de terror e eu gosto muito de filmes gore. Aqueles filmes que as pessoas assistem e ficam com nojo, porque são filmes assim, asquerosos, são filmes repugnantes, são filmes extremamente gráficos no sentido de que tem uma violência explícita, tem sexo explícito e eu gosto de filmes assim, esse tipo de filme que deixa a gente desconfortável. Então, se você tiver algum filme para me indicar, me indique nessa. É claro, vocês podem indicar em outras categorias, mas se for nessas, você pode ter certeza que eu vou assistir assim que você me indicar. Enfim, em 15º lugar está aquele que é um dos meus filmes de terror preferido, que é o Poltergeist. Não essa versão mais nova que tem, mas aquela primeira dos anos 80, que eu acho fenomenal, apesar das limitações da época, e eu acho que justamente por conta das limitações da época, é um filme extremamente bem realizado. Então vai contar a história dessa família que se muda para uma casa e coisas estranhas começam a acontecer nessa casa ali. Essas coisas estranhas envolvem o sobrenatural. E eu não vou falar mais nada porque, né, se você não conhece Poltergeist, pare de assistir a esse vídeo e vá assistir ao Poltergeist. Enfim, é o único filme de terror aqui desta minha lista, veja só você. Ah não, tem outro aqui que pode ser considerado terror também, dependendo do ponto de vista que se olha pra ele. Mas enfim, então 15º, Poltergeist. 14º lugar eu vou colocar um filme, que é um filme que as pessoas não comentam muito, e eu não sei muito bem porquê, porque eu acho um filme muito bom, que é o Stay, que é aquele filme com a Naomi Watts e o... eu não sei o nome daquele ator que faz o papel do psicólogo. Mas o Stay é aquele tipo de filme em que as coisas acontecem de maneira muito abrupta. Então você é um tipo de filme que exige, que demanda uma atenção muito grande de quem está assistindo. E eu gosto também de filmes assim, que me fazem pensar um pouco, que eu tenho que ficar raciocinando bastante para tentar entender a trama narrativa. E é o caso deste Stay aqui, que fala então da história desse psicólogo Ian McGregor, que é interpretado pelo Ian McGregor, que é o Ian McGregor, acho que é. E esse psicólogo, então, ele é procurado por um rapaz que diz que vai cometer suicídio. E a partir daí a gente vai acompanhando o tratamento desse rapaz, só que as coisas elas vão indo para outros lados e assim, é um filme fenomenal. Em 13º lugar está um filme de um diretor que eu gosto bastante, apesar dele ser meio obscuro, que é o York Butgarite. O Butgarite ele tem um outro filme também que eu acho assim muito bom, que é o Necromantic. Eu, se não me engano, tenho esse vídeo inteiro no YouTube, então procure o Necromantic, mas não é do Necromantic que eu vou falar aqui neste vídeo. Eu vou falar de um filme do Butgarite chamado Shram. Este filme fala a história, ele conta pra gente a história dos últimos dias do assassino do batom, que é um serial killer. Só que assim, os filmes do Butgarite, eles são extremamente gráficos. Esse daqui, se não me engano, é do início da década de 90. E assim, eles são filmes extremamente gráficos e filmes extremamente explícitos no que diz respeito ao sexo.
e a violência. Então, assim, não é um filme para qualquer pessoa. E nesse filme aqui do o Shram, é um filme que a gente vai acompanhando o ponto de vista do psicopata com relação às suas vítimas. Então a gente não acompanha a polícia, a gente não acompanha as vítimas olhando para ele. Não, a gente sempre vê a perspectiva dele das coisas. O que em determinados momentos gera como é o nome de quando? Uma certa identificação com esse cara, e isso é muito perigoso nesse filme. Então, assim, tem algumas cenas que são muito fortes, por exemplo, alguns delírios que ele vai tendo envolvendo dentistas arrancando os olhos dele, e alguns sonhos que ele tem que para poder, enfim, e ele tem esses sonhos, se sente mal, e para poder, digamos, se punir por ter sonhado esse tipo de coisa, que eu não vou contar o que é, ele acaba enfiando pregos em lugares muito sensíveis do corpo dele. Então, assim, não é um filme para qualquer um, e eu quero deixar isso explícito, mas eu acho que é um filme que vale a pena assistir, porque ele é muito bem construído. Em 12º lugar está 2001, do Kubrick. Pois é, e aí as pessoas vão querer me linchar porque eu coloquei o 2001 em uma posição tão, né, pra cima, mas não tem problema, porque nós não estamos aqui fazendo isso de modo engessado, de modo que se eu fizer essa mesma lista amanhã, provavelmente ele vai aparecer em outra posição aqui. 2001 é um filme que ele, enfim, ele já tem uma fama gigantesca, então eu não preciso ficar aqui falando muito dele, mas ele é um filme do qual eu gosto bastante porque ele mostra essa questão da evolução humana em vários aspectos, e isso é que eu acho muito interessante, porque você pode olhar para esse filme sob várias perspectivas. Você pode olhar para essa evolução enquanto uma evolução tecnológica, enquanto uma evolução social, enquanto uma evolução filosófica, enquanto uma evolução existencialista e por aí vai. Então é um filme do qual eu gosto bastante. Aí, em 11º lugar, está Eraserhead, do David Lynch. Se não me engano, esse foi o primeiro filme do Lynch. E é esse o filme que eu falei assim que algumas pessoas podem considerar de terror, dependendo do ponto de vista de que se olha. E vai falar então da história desse sujeito que se chama Spencer, que vive em uma sociedade que é voltada única e exclusivamente para propósitos industriais. Então é um filme cheio de ruídos de máquinas e de automóveis, esse tipo de coisa. E esse Spencer tem uma namorada que acaba engravidando e ela dá à luz a uma coisa muito esquisita. Um bebê recém-nascido que parece o chupa-cabras. Então, assim, eu vou procurar uma foto do bebê e vou deixar aqui na tela para que você veja. Então, assim, a gente vai acompanhando então o desenrolar da história dele com essa namorada e com esse bebê. A gente vai acompanhando, e a gente vai acompanhando também alguns delírios que ele vai tendo, alguns sonhos que ele vai tendo, e como que ele vai se envolvendo com a vizinha dele, que enfim acaba tendo uma importância um pouco grande ali para o desenrolar da história. Só que assim, é um filme desconfortável também, porque tem algumas cenas que são bem impactantes, digamos assim. Então, tem cenas que elas acabam mexendo muito com a gente, assim como acontece, por exemplo, com o filme que ocupa o 10º lugar aqui dessa lista, que é um filme de 97 e que se chama Gummo. Esse filme é um filme que ele conta várias histórias, então. E assim, a maioria dos atores que participam desse filme são crianças ou pré-adolescentes, e isso é ainda pior quando a gente pensa no tipo de coisa que acontece nesse filme, porque ele é um filme muito sujo, visualmente falando. Então, assim, a qualidade da imagem desse filme é uma qualidade meio esquisita, mas isso é proposital. E isso acaba, de certo modo, intensificando ainda mais tudo aquilo que vai sendo narrado pra gente à medida em que o filme avança. E assim, é um filme que aborda vários temas pesadíssimos. Então ele vai falar de suicídio, ele vai falar de estupro, ele vai falar de racismo, ele vai falar de uso de drogas por esses isso tudo envolvendo essas crianças e esses adolescentes. De uso de drogas, ele vai falar muito de sexo. Ele é um filme em que as pessoas vivem em ambientes muito sujos. Então, assim, é um filme que em alguns momentos ele é nojento. Então, se você aí se incomoda com esse tipo de coisa, eu sugiro que você veja o filme ainda assim, porque é um bom filme.
mas não é um filme, eu reconheço que não é um filme para qualquer um. Aí em nono lugar está aqui o Dente Canino, que é um dos filmes dessa nova leva de filmes gregos. Os gregos, eles estão provando de uns tempos para cá que não só de filosofia vive a Grécia. E um exemplo disso, eu coloquei aqui três filmes, três. Coloquei aqui três filmes que são filmes assim, que são dessa pegada mais recente do cinema grego e que eu acho que são assim filmes excelentes e que mostram de certo modo como que está a situação econômica, ou como que estava há algum tempo a situação econômica, política e social da Grécia. E esse Dente Canino, então, que ocupa a nona posição dessa minha lista aqui, ele vai contar então a história desses pais que eles mantêm três filhos adolescentes, eles mantiveram esses filhos a vida toda ali, presos dentro de casa. Então, eles não essas crianças elas não tinham contato nenhum com o mundo exterior à casa, e isso vai se tornando cada vez mais a relação entre essas pessoas vai se tornando cada vez mais problemática à medida em que o filme avança. Esse filme, de certo modo, ele vai se relacionar com um outro que também está nessa lista, mas que eu vou falar mais pra frente, enfim. Só que eu acho que esse filme ele deixa muito a desejar, porque ele vai repetindo várias coisas sem motivo. Então, assim, você já entendeu qual é o propósito do filme. Você já entendeu que ele está falando ali de que aquela relação ali é uma relação prejudicial e que ele coloca aquela situação como uma alegoria para uma coisa bem maior. Só que ainda assim ele fica repetindo isso vários momentos. Então é um filme que ele tem muito potencial para estar em uma outra posição, mas ele está aqui porque ele se repete muito e eu não sei até que ponto isso é bom. Oitavo lugar vem o Persona, do Bergman, que é um filme que eu esqueci de colocar naquela minha primeira lista, mas é um dos meus filmes preferidos também, que vai falar então da história, da relação um pouco curiosa, digamos assim, entre uma cuidadora e uma ex-atriz que agora está ali com problemas na voz e não consegue mais falar ou coisa do tipo. E meu Deus do céu, que filme bom! Enfim, não vou falar mais nada. Se não me engano, esse também tem completo no YouTube, hein? Sétimo lugar, Attenberg, que é outro desses filmes dessa pegada aí mais do cinema grego. E esse é um filme que ele é mais explícito no sentido de mostrar a situação econômica da Grécia, quando ele vai contar a história pra gente dessas duas amigas, que é a Bela e a Marina. A Marina, ela tem um pai que descobre que tem câncer, e ela, por conta da relação dela com esse pai e por questões pessoais mesmo, ela é muito arredia no que diz respeito a sexo. Enquanto isso, a Bela, que é a amiga dela, ela é extremamente assim liberal. Então a Bela, ela vai, o filme inteiro ela vai ensinando a Marina a ser mais, digamos, sexualizada ou coisa do tipo. Tem nesse filme também a participação do Yorgos Lanthimos, que é o diretor do Dente Canino, então ele aparece aqui nesse filme. A própria diretora aqui do Attenberg também participa do filme em alguns momentos, então assim, e é um filme muito bem construído, a relação entre essas duas amigas, e entre elas e os outros personagens é muito bem construída à medida em que o filme avança, então é um filme que eu recomendo de verdade. Aí em sexto lugar vem um filme que tem uma cena que é assim, não, tem duas, que são assim extremamente desconfortáveis. Uma dessas cenas é uma cena de estupro. Só que assim, é uma cena de, sei lá, 10 minutos que parecem 3 horas. E é uma cena muito real. Então assim, dá muito desespero. É uma cena que dá muito desespero ver a mulher sendo estuprada ali no chão. E a câmera não se mexe em momento algum nessa cena. Então você meio que se coloca no lugar daquela mulher e fica ali, meu Deus do céu, porque a câmera ela fica ali parada, que é o Irreversível. E é um filme de vingança também. Ele vai contar então a história do Marcos e do Pierre, se não me engano é o nome dos rapazes, que estão procurando então o cara que estuprou a namorada de um deles e assim. E não só estuprou, mas desfigurou praticamente o rosto da moça e assim. É um filme muito desconfortável de se ver, sobretudo por conta dessa cena do estupro e por conta de uma cena lá de violência que tem, que uma pessoa bate
com um extintor de incêndio, se não me engano, na cara do outro. E assim, meu Deus do céu. Enfim, falando em desconforto, o quinto lugar deste filme talvez seja o filme mais dessa lista, talvez seja o filme mais desconfortável dela. Se você aí teve problemas ao assistir filmes como, por exemplo, O Anticristo, do Lars von Trier, eu não sugiro que você assista esse filme que eu vou falar agora, que é o Subconscious Cruelty, que é um filme canadense, se não me engano. E é um filme que ele aborda... É um filme em que o diretor ele se propõe a mostrar pra gente o lado podre da natureza humana. Então, assim, ele é um filme que ele fala sobre incesto, ele fala sobre masturbação, ele fala sobre sacrifícios, ele fala sobre canibalismo, ele fala sobre paganismo. Ele é um filme que tem uma das sequências desse filme, é uma sequência extremamente herética. Então, assim, se você aí é uma pessoa religiosa, não assista esse filme, porque depois você vai vir aqui e vai querer me matar. Curiosamente, esse filme tem completo no YouTube, legendado em português. Então, assim, fica aí a dica, ou não, né? Mas é um filme em que o diretor, então, ele se propõe a contar, por meio de 4 histórias diferentes, como que funciona a parte irracional do nosso cérebro e tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Por vezes de maneira mais explícita e por vezes ele faz isso de maneira mais alegórica, como por exemplo, se não me engano, é no segundo, é no terceiro segmento, em que a gente tem uma cena de pessoas fazendo sexo com a natureza e um homem fazendo sexo oral em uma faca e coisas do tipo. Mas o segmento que é para mim ele é o mais problemático no sentido de que ele é mais polêmico, digamos, é o último em que um homem sonha com pessoas comendo literalmente o corpo de Jesus. E assim, isso é bem bizarro. Essa cena do filme não é uma cena que vai agradar grande parte do público, então cuidado com ele. Quarto lugar, vem outro filme do Lynch, que é um filme de 2001, que na minha opinião é o melhor filme dele, que é o Mulholland Drive. Que é um filme que eu não vou poder falar o que acontece nele, porque eu não sei até que ponto vai ser spoiler. E é um filme que, pelo amor de Deus, quando vocês forem procurar, não procurem o título deste filme em português. Porque o título do filme em português já dá um spoiler do cacete, então não façam isso. Enfim, em terceiro lugar, vem outro daqueles filmes que são mais assim, dessa levada do cinema grego, que é o Miss Violence, que eu vi assim faz umas 2 ou 3 semanas, e que eu achei muito bom, é do Alexandros Avanas, alguma coisa assim. Eu sei que o sobrenome dele é Avranas, mas o primeiro nome eu não me lembro mais. Que vai falar da história dessa família disfuncional. E assim, é um filme muito bem contado. Porque ele vai começar com o aniversário dessa menina de 11 anos que comete suicídio. E à medida em que o filme avança, você vai descobrindo aos poucos por que ela cometeu suicídio. E ao mesmo tempo você descobre aos poucos que desde o início o diretor já tinha mostrado isso pra você, só que você não tava querendo ver. Sabe assim? Então assim, é um filme muito, mas muito bem contado mesmo em questões narrativas. Então, só que ele tem alguns temas que também são bem polêmicos, como por exemplo, pedofilia, estupro, prostituição e etc. Então, enfim, fica aí o meu aviso. Em segundo lugar, vem outro filme também, que é um filme grego, que é um filme de 2012, que, se não me engano, ele chegou até a concorrer ao Oscar, ou coisa do tipo, que é O Garoto que Come Alpiste. E, gente, este filme é o melhor filme grego dessa lista aqui. Que vai falar da história desse menino, que é um cantor, se não me engano, ou ele é ator, não me lembro mais. Mas ele tem 22, 23 anos, uma coisa assim. E ele vive em uma situação extremamente miserável. E a gente vai acompanhando até que ponto essa miséria tira a dignidade desse garoto, que faz de tudo para poder comer. Então o único companheiro dele é é um passarinho, um canário que ele tem. E ele come o alpiste desse canário também. E ele rouba a comida dos vizinhos. É um filme que eu acho que ele é muito bem executado. E ele cumpre bem o seu papel de mostrar
essa disparidade entre a miséria e a dignidade. E se você pensa que ele foi feito em 2012, que foi um ano em que a crise na Grécia estava assim muito complicada, ele faz muito mais sentido. Agora, em primeiro lugar, vem um filme também do Lars von Trier, que é o mesmo diretor lá do Anticristo, que eu já falei pra vocês que é um dos meus diretores preferidos. E este filme aqui é, se não me engano, esse foi o primeiro filme que eu vi dele, ou foi o Anticristo, não me lembro mais. Mas este filme aqui, eu tô até pensando em fazer um vídeo usando algumas coisas desse filme, porque ele é muito bom mesmo, que é o Dogville, que é um filme com a Nicole Kidman, que é uma das minhas atrizes preferidas, como vocês sabem. E assim, a Nicole Kidman, ela interpreta uma moça que chega nessa cidade chamada Dogville, e ela chega pedindo abrigo. Ela está fugindo de um grupo de pessoas ali, de mafiosos ou coisa do tipo, e ela chega nessa cidadezinha pedindo abrigo, e essas pessoas aceitam. E a partir do momento em que ela passa a fazer parte daquela sociedade, não, ela não faz parte daquela sociedade. A partir do momento em que ela se insere ali naquele meio, ela vai começando a ser extremamente explorada em todos os sentidos dessa palavra exploração. E é um tipo de filme que faz a gente ficar pensando muito nessa ideia toda de até que ponto a generosidade das pessoas é legítima e até que ponto a generosidade das pessoas é uma coisa boa para todas e todos. Enfim, um filme que pra mim assim, ele é fenomenal. Ah, e esse filme ele é famoso porque ele não tem cenário praticamente. Ele foi filmado em um galpão e as coisas acontecem ali. Enfim, eu vou deixar uma foto aqui da primeira cena do filme porque ela é muito boa. Enfim, então fica aqui essa minha outra lista com 15 filmes dos quais eu gosto muito também. E é isso, eu espero de verdade que vocês digam lá embaixo quais filmes vocês me indicam, porque mesmo que eu já conheça, eu reassisto e pode ser que quando eu for refazer essa lista, eu acrescente outras coisas que vocês me indicaram também. É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.